Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Alisson Tonassi, mais uma vez, vindo aqui para a gente falar sobre espiritismo, umbanda, espiritualidade. E, mais uma vez, eu gostaria de falar sobre o tema, sobre a mediunidade, né? Por que que eu venho falar desse tema mais uma vez? Porque eu tenho visto que, de maneira recorrente, aqui na internet, nós temos visto pessoas oferecendo mundos e fundos sobre as questões da mediunidade. Tenho visto pessoas se dizerem assim, os donos da verdade em relação à mediunidade. De pessoas falarem que os conhecimentos umbandistas, eles são maiores para a Umbanda, do que os conhecimentos agregados, né? Então, eu sou uma pessoa que gosto de ter conhecimento de todas as áreas. E os conhecimentos que podem ser qualificados sem desrespeitar as leis de Umbanda, sem desmerecer as diretrizes da Umbanda, que possam ser agregados. É fato que a Umbanda, ela é o sincretismo do cristianismo, através da Igreja Católica, do espiritismo, da cultura indígena e da cultura do candomblé e da cultura afro. O que que acontece? Nós estamos vendo muitas pessoas desmerecerem a cultura europeia, como dizem eles, a tal do eurocentrismo, como dizem eles, do embranquecimento da Umbanda, e desmerecer, né, o que é bom dessas culturas que sincretizaram a nossa Umbanda, né? Quando é claro que no catolicismo existem coisas ruins, no espiritismo há determinadas circunstâncias que não cabem à nossa Umbanda. Por exemplo, o espírita, ele não acredita em amuleto, ele não acredita num ponto riscado. Mas muito dos conceitos que eles têm sobre a mediunidade e a espiritualidade são perfeitos. Então, por que não nós não absorvermos o que é bom desses conhecimentos e trazer para a nossa religião? A nossa religião é isso, é a reunião desses conceitos positivos que foram tirados de tudo isso, né? Mas nós estamos vendo pessoas meterem a lenha em Kardec, meterem a lenha no cristianismo, em Jesus. Olha só, porque o cristianismo tem problemas, mas Jesus, o ícone do cristianismo, eu não vejo por que não poder estar na Umbanda, né? E nós vemos isso porque pessoas tomam atitudes político-partidárias. E mais uma vez nós voltamos aqui para falar da mediunidade, porque também ocorre esse processo, né? Quando você fala que só existem 2 livros de Umbanda que falam sobre a mediunidade, e que você é a pessoa que tem razão para poder entender isso, eu acho meio perigoso, certo? Por quê? Desses 2 livros, um eu li, e esse livro está coberto de conceitos que são distorcidos em detrimento da pessoa vender um curso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Numa das páginas daquele livro, falou assim: aonde você pode desenvolver a sua mediunidade? Aí ele fala, na sua casa, ele fala dentro de um terreiro, e ele fala num curso. Olha só, meus irmãos, a gente tendo um entendimento que vem do espiritismo, que estudou a mediunidade durante muito tempo e estuda até hoje de maneira séria, de maneira científica, essas pessoas, elas nem conhecem o que é o mecanismo ou a fisiologia da mediunidade. Elas querem falar sobre
observações empíricas, ou seja, ela mesmo observa o questionamento de mediunidade que ela viu na experiência dela e ela bota a experiência dela. O argumento científico, ele bota simplesmente o questionamento. Olha, isso pode ser isso ou pode ser aquilo. Nós temos uma hipótese a qual ocorra a mediunidade. Mas até hoje, nós não temos prova de como funciona. A gente tem uma tendência a acreditar naquela linha de raciocínio por determinados argumentos médicos e de entendimento da fisiologia do corpo, certo? Essas pessoas da Umbanda, elas não têm esse conhecimento e elas não têm o questionamento que está relacionado à nossa religião. É fato que toda religião é um acreditar. Nós não temos como falar, olha só, é isso ou é aquilo, porque nós não temos provas científicas de qualquer religião que seja. As provas, elas falam a favor de uma tendência de ocorrer a espiritualidade, uma tendência de várias manifestações e de manifestações, por exemplo, intelectuais que estão dissociadas do indivíduo. Ou seja, para a medicina, a manifestação mediúnica é um efeito dissociativo. É aquele em que a mente de uma pessoa, ela passa a ter um novo comportamento que não é dessa pessoa. Mas para a medicina, isso não é entendido como mediunidade, não é entendido como um ser espiritual. Para nós acreditamos que sim. Né? Então é muito importante que tudo o que venhamos a falar aqui tenha que ser pensado e raciocinado de maneira mais ampla. Não feche a viseira só dentro da Umbanda. Nós temos que ter conhecimento. Eu vou dar um exemplo. Na medicina, eu sou otorrino. Mas a medicina termina na especialidade de otorrino? Não, ela é muito mais ampla. O corpo humano, ele é um conjunto de sistemas a qual a minha especialidade estuda 3, que seria as capacidades olfatórias, e respiratórias, a capacidade de gustação, a capacidade auditiva e o sistema de labiríntico, certo? Então, eu não posso, pelo conhecimento restrito que eu tenho da minha especialidade, falar que a medicina acaba nisso. Então, por exemplo, quando você estuda a Umbanda, você vai entender a espiritualidade pelo prisma umbandista. Mas nós não podemos dizer que a espiritualidade acaba aí. A gente tem as manifestações do espiritismo, a gente tem as manifestações do cristianismo, e nós temos as manifestações da cultura indígena, da cultura africana, que nós sincretizamos. Então, nesse processo, eu vou dar um outro exemplo. Eu quero construir uma casa. Eu não posso construir uma casa só com conhecimento de um pedreiro. Eu tenho que construir uma casa através do seu alicerce com conhecimento do pedreiro. Eu tenho que construir a casa com o conhecimento do encanador, ou seja, daquele que mexe com a hidráulica. E vou construir a casa também com conhecimento do eletricista, certo? Então, para a gente construir, nós temos que ter o entendimento de todos os conhecimentos agregados, tá? Ou seja, a casa Umbanda, ela precisa de ter conhecimentos agregados do espiritismo, nós precisamos ter conhecimentos agregados do cristianismo, nós precisamos ter conhecimentos agregados do africanismo e da cultura indígena, puxando para a nossa religiosidade o melhor delas. Quando eu restringo essa informação, quando eu restringo
esses conhecimentos, eu estou tirando de você, meu irmão, cultura. Eu estou tirando de você a informação que pode dar a base da tua manifestação. Porque as manifestações espirituais, elas não são iguais. A manifestação espiritual é como se fosse uma impressão digital. Ela é única. É você com a tua espiritualidade. É claro que uma grande parte disso, nós podemos entender o fenômeno como acontece, entender que a energia entra pelo seu ori, o espírito ele vai dar uma informação na parte que ele precisa trabalhar através dos outros chakras, e essas informações fecham um circuito energético. E a partir dali, o espírito trabalha com você. Então, essa energia que vai para a tua laringe, para você fazer a incorporação, ela pega aqui, ela vai através do sistema energético para o cérebro, ele também indica aqui para o ori, e lá dentro, através da pineal, há uma distribuição dessa energia para os órgãos que precisam trabalhar. O sistema motor, o sistema intelectivo, o sistema associativo. Então, todos eles vão trabalhar juntos, certo? Quando você não tem essa capacidade que é orgânica, você não vai executar, por exemplo, a incorporação. A incorporação no espiritismo, ela é um pouco diferente realmente na forma, tá? Porque muitas pessoas falam assim, no espiritismo não tem incorporação. Tem sim, senhor. No espiritismo se recebe os guias espirituais. A diferença, imagina o seguinte, você tem lá no teu terreiro, você vai sentar recebendo um preto velho. Ele vai fazer o procedimento sentado, certo? A grande maioria, menos eu, porque o meu fica em pé. Mas, assim, a grande maioria dos pretos velhos ficam sentados. Então, imagina uma incorporação de preto velho. Ela tem uma característica. Quando você vai para o espiritismo, você vai estar sentado. Vai utilizar todos os membros, o membro superior, da parte superior do corpo, mas a parte das pernas que você vai estar sentado não vai precisar. Compreende? Então, a manifestação, a forma como a manifestação ocorre, que a energia entra no teu corpo, é a mesma em qualquer manifestação mediúnica. Ela existe desde os tempos que existe o ser humano na Terra. Então não foi Kardec que inventou a mediunidade, não foi a Igreja Católica, não foram os africanos e não foi a Umbanda. Então nós trabalhamos com a observação do que nós percebemos. Na África, eles percebem de um jeito. Nas manifestações católicas, eles percebem de outro jeito. Na manifestação espírita, de outro jeito. No xamanismo e na cultura indígena, de outro jeito. Certo? Quando nós pegamos essas informações, nós criamos um prisma de conhecimento que pode transformar-se em sabedoria. Compreende? Em fundamentos. Tá? E quando você só observa um tipo de fundamento, você está restringindo esse conhecimento. É o que as pessoas estão querendo fazer. Elas restringem conhecimento para colocar em cursos e vendas, certo? Eu sempre digo que existe uma palestra espírita do Dr. Décio que fala sobre a fisiologia da mediunidade. Muito boa. No outro vídeo eu deixei o link dessa palestra. No anterior a esse último, penúltimo, tá? Então, tentem assistir, meus irmãos. Assistam canais que estejam ligados a essa observação de falar de conhecimentos mais amplos, não só da Umbanda. É claro que a gente fala dentro daquilo que a gente trabalha. Por exemplo, eu trabalhei dentro do Espiritismo e agora dentro da Umbanda. Então eu falo daquilo que eu tenho noção
mais própria para poder falar. Outros vão falar assim, olha, eu fui do candomblé e agora estou na Umbanda. E aí a pessoa tem conhecimento de causa para falar. Ah, eu fui do xamanismo e agora estou na Umbanda. Eu tenho conhecimento de causa para falar. Inclusive, uma informação que eu até estava estudando esses dias, um dos hormônios, né? A gente fala que a pineal, que o nosso ori, ele é um órgão sensorial, mas ele também é uma glândula hormonal que produz a melatonina e ele produz o DMT. O DMT, sabe o que é, meus irmãos? A ayahuasca. Existe uma quantidade de hormônio da ayahuasca sendo produzida naturalmente pela sua pineal. E parece que essa ayahuasca natural, tá? Esse DMT, ele está envolvido no transe mediúnico, certo? Não se tem ainda estudos que estão ligados a esse processo da própria ayahuasca. Por quê? A dosagem do DMT é uma dosagem muito pequena. A dosagem da ayahuasca é como se fosse assim, olha, eu vou tomar uma dipirona para minha dor de cabeça. Se você tomar a ayahuasca, meu Deus, tá difícil de sair. A ayahuasca, o Santo Daime, ele é como se você tomasse 200 dipirona para tua dor de cabeça. Então, a gente não sabe o estrago que ela faz também no nosso corpo. Mas a gente sabe que a mediunidade existe esse hormônio, né, que está induzindo as nossas perceptividades. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção, esse conhecimento, que veio de um estudo espírita, de médicos espíritas que estudam a mediunidade. É muito importante nós darmos o valor e darmos as mãos às outras religiosidades. Sabermos que a Umbanda é feita desse sincretismo e que cada conhecimento de cada religião dessa que nós sincretizamos podem agregar e muito a nossa Umbanda. Então eu estou dando só um exemplo disso para mostrar que muita do que a gente vê, né, tem gente que pega exercícios de meditação, de yoga, que agora estão adaptando para Umbanda, né, para dizer que você pode entrar em transe e que todo mundo pode incorporar. Meus irmãos, eu estou aqui sempre avisando, cuidado com isso. Se você escutar alguém falando que qualquer um pode incorporar, que qualquer pessoa pode treinar o seu desenvolvimento mediúnico em casa, ou que o desenvolvimento mediúnico é feito em um curso e você não vai ser absorvido pela casa, fuja, meu irmão. Eu não estou aqui para dizer... a pessoa tem o direito de achar isso. E eu tenho o direito de achar o que eu acho. E eu acho que isso não é algo... eu não acho que esse tipo de padrão de pensamento é algo saudável para um umbandista que está iniciando. Procura um terreiro, meu irmão. Procura uma casa que possa te desenvolver. Escuta um dirigente que você confie. Escuta a tua espiritualidade. E não siga essas pessoas que não terão responsabilidade com você. Elas simplesmente querem vender um curso. Depois que você termina o curso, quem é que vai te olhar? Quem é que vai ser o representante daquele que vai estar ao teu lado dando a mão a você? Toma cuidado. É isso que o irmão Alisson deseja. É um alerta para quem está começando. É um alerta para quem pensa dessa forma, que pode fazer tudo em casa, que pode... Veja bem, meu irmão, a espiritualidade ela trabalha por uma necessidade. E não há necessidade de você incorporar em casa. É muito... Veja bem, existem exceções ao que eu estou falando. Existem exceções, mas a grande maioria não há necessidade de incorporar em casa. E o curso que você deveria fazer é um curso da vida, de treinamento, de estudo teórico, sim. Nós temos que fazer curso, sim.
tá? Estudar, entender, intelectualizar aquilo que passa pela gente. Mas, meu irmão, cuidado com esses vendilhões da fé. Muito axé para vocês, meus irmãos. Muito axé, muita luz, muita paz. Que Olorum abra o conhecimento e o intelecto de cada um para ter mais entendimento sobre a nossa religiosidade. Muito axé.